vitória é nossa, meus irmãos. Nós temos que crer na vitória de Deus. Nós temos que crer nas promessas de Deus. Meus irmãos, sabe por quê, meus irmãos? Aquela mulher que a nossa irmã Ana leu ali, meus irmãos, estava lá doente. Aquela mulher, meus irmãos, sofrendo 12 anos, não é 12 dias, com uma enfermidade. Aquela mulher, meus irmãos, ela estava sofrendo por causa do que ela estava sofrendo? Porque ela não dava crédito na palavra de Deus. Hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Hoje o povo está sofrendo, hoje o povo está oprimido por uma enfermidade e não dão crédito na palavra de Deus. Meus irmãos, hoje o povo está aí oprimido pelo capeta, mas não dão crédito, não vem na igreja fazer uma campanha de libertação da vida, meus irmãos. A gente conversa com certas pessoas, sabe o que eles falam? Só conta a derrota, só conta que está doente, só conta o problema que não agrada a Deus. Meus irmãos, nós temos que levantar a cabeça e pregar a verdade, andar na verdade e deixar Deus trabalhar, meus irmãos. Aleluia! Meus irmãos, aquela mulher estava doente, sabe por quê, meus irmãos? Por que aquela mulher ela não foi numa igreja? Por que aquela mulher, meus irmãos, não foi lá numa igreja a receber a vitória de Deus? Os irmãos vão dizer, lá no passado não tinha igreja, mas tinha um lugar de adorar a Deus. Aonde que estava indo Pedro e João? Era no templo, era onde o povo buscava Deus, era onde que Deus operava um milagre, meus irmãos. Hoje não é diferente. Hoje Deus abriu esta porta para nós pregar a verdade nesse bairro, meus irmãos. E assim, meus irmãos, aquela mulher veio sofrer, aquela mulher estava lá doente, meus irmãos. Mas um dia, com certeza, chegou um crente e falou para ela. Um dia, de certa hora, chegou uma pessoa, meus irmãos, usada por Deus e disse, amanhã vai passar uma multidão ali na rua. Meus irmãos, eu tenho certeza, se você irá tocar no taco do Jesus dos crentes, você vai ser curada. Aleluia! Meus irmãos, e aquela mulher, meus irmãos, ela aceitou aquela palavra. Porque o crente, meus irmãos, ele não pode ter vergonha de falar do amor de Deus. Hoje tem uma crentaiada por aí sem vergonha, meus irmãos, que ele tem vergonha de falar do amor de Deus. Ele não faz uma visita na casa de ninguém, meus irmãos. Hoje tem pessoa, meus irmãos, que não faz nada para Deus e ainda fica, meus irmãos, falando bobagem, meus irmãos. O crente, ele tem que falar, meus irmãos, ele tem que falar que ali tem uma igreja que Deus ainda cura, ali tem uma igreja que Deus opera o milagre, meus irmãos. Eu falo isso porque eu não tenho medo de falar a verdade, meus irmãos. Meus irmãos, aquela mulher, meus irmãos, com certeza, aquela pessoa que avisou aquela mulher que Jesus ia passar na rua, aquela mulher começou a trabalhar, Jesus começou a trabalhar na mente dela, e ela foi, meus irmãos, com certeza ela foi doente, ela foi de arrasta, vazia, até na perto daquela rua. Que ela chegou lá, meus irmãos, ela focou daquela multidão, ela viu, meus irmãos, que Jesus era diferente dos outros homens, meus irmãos. Meus irmãos, com certeza ela viu, ela disse, aquele lá que é o Jesus que vai me curar. Aquele lá que eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Aleluia! Ela chegou lá e tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, meus irmãos, Jesus parou. Aquela multidão também parou, meus irmãos. Aí, meus irmãos, o que falaram? Para que parou, mestre? Jesus falou, alguém me tocou, com fé de mim saiu virtude. Por isso, meus irmãos, que nós temos que estar sempre focados em Jesus. Por isso que nós sempre tem que estar ligados com Jesus. Venha o que vier, meus irmãos. Às vezes até as pessoas de casa se levantam contra a nossa vida. Deixa o linguarudo de lado e fique firme com as promessas de Deus. Deixa aquele que não quer nada com Deus e fique firme com a palavra de Deus, que a vitória na certa na nossa vida, meus irmãos. Meus irmãos, sabe por quê que aquela mulher foi curada? Porque ela focou em Jesus. Porque ela foi, meus irmãos, certa, meus irmãos, aonde que ela sabia que ela ia ser curada. Hoje, meus irmãos, sabe por que nós, meus irmãos, ela viu a diferença? Ela foi curada, ela viu a diferença em Jesus, meus irmãos. Hoje não é diferente. Hoje o povo aí fora, meus irmãos, eles têm que
a diferença de nós. Hoje nós temos que andar na santidade e na presença de Deus. Para esse povo rebelde ver que nós temos a diferença, que nós temos homem de Deus, mulher de Deus. Hoje em dia essa cretalhada não sabe, meus irmãos, se são crentes não são, sabe por quê? Porque querem andar de qualquer maneira. Porque quer andar com a cabeça cheia de tinta, porque quer andar exprimida na calça. Meus irmãos, eles têm medo de perder a virilha, tem que estar segurando ali, meus irmãos. A mulher de Deus, o homem de Deus tem que andar de cabeça erguida para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, e hoje o povo não quer nada. Como é que o povo aí fora, meus irmãos, vão se focar em nós se eu andar sem camisa? Como é que o povo aí fora vão focar em nós, meus irmãos, se eu andar de bermuda, meus irmãos? Não, o crente tem que andar sem a diferença na terra. Nós temos que ser o sal da terra, meus irmãos. É assim que funciona, meus irmãos. Mas eu creio, eu tenho certeza que Deus, Ele vai alcançar vitória para nós, meus irmãos. Aleluia. Eu creio, meus irmãos. Meus irmãos estavam falando essa semana aí, que passou aí, ó. Meus irmãos, eu fui lá no postinho lá, meus irmãos, pegar uns negócios lá, da nossa maniva. Daí chegou um velhinho lá, tudo torto. Perguntou: o senhor é evangélico? Eu sou. E ele disse assim: eu não troco de religião. Eu disse assim: não, eu também não troquei de religião, eu sirvo a palavra de Deus. O senhor sendo um velho que já está caminhando tudo torto, sem camisa de calçãozinho aí, ó, acho que o senhor está agradando a Deus? Não está. Deus, Ele quer santidade de nós.